A partir de agora, use auriculares. Eu vou te levar para dentro de uma mansão onde o luxo esconde gritos que o mundo ignora. Você está pronto para a verdade. Cicatrizes além da pele. A promessa dourada e o voo para a sombra. Era um anúncio perfeito. Babá de luxo para a família rica, no Canadá. Salário de $7.000, moradia, alimentação, tudo pago. Para Lúcia, uma jovem de 22 anos com o sonho de dar uma vida melhor para sua irmãzinha, parecia a porta do céu. O contato foi rápido, a entrevista por vídeo chamou a atenção, e em poucas semanas, ela estava com a passagem na mão. Mal sabia Lúcia que aquele voo não a levaria para o Canadá, mas para um túnel sem volta. O empresário que a contratou parecia gentil, mas seus olhos escondiam algo frio. Ao desembarcar, Lúcia foi guiada não para uma casa de família, mas para um carro de luxo com vidros fumê que a levou para um destino desconhecido. A mansão transformada em prisão e a inversão do papel o Canadá de Lúcia era, na verdade, uma mansão isolada na periferia de uma cidade europeia. Podia ser Portugal, por ser a porta de entrada para muitos na Europa, ou a Itália. Lá, não havia criança para cuidar. Havia mulheres, dezenas delas. Seu passaporte e contrato foram rasgados na sua frente, um sorriso cruel nos lábios de um homem que elas chamavam de o chefão. Agora você é minha, ele disse. E a sua dívida começa em 20.000 euros. Paga com o corpo, ou a sua família no Brasil paga com a vida. Lúcia percebeu que não era uma babá. Ela era a presa. Sua liberdade e dignidade foram arrancadas brutalmente. A mansão tinha uma segurança ostensiva. Em cada canto, um segurança enorme, de olhar vazio, controlando cada passo. A rotina da humilhação. Tapas, comida no chão e corpos seminus. A rotina era um ciclo de humilhação e violência. Lúcia e as outras mulheres eram obrigadas a andar seminuas, expostas como gado. Eram levadas diariamente para boates de luxo clandestinas, onde serviam a homens poderosos. Se uma delas se recusava, os seguranças eram rápidos em convencer. Tapas no rosto eram o mínimo. Puxões de cabelo que arrancavam tufos, chutes e socos eram a norma, para disciplinar. A comida era um teste à sua dignidade. O chefão se divertia jogando pratos com restos de comidas no chão. Comam, suas cadelas. Ele rosnava, enquanto elas, famintas, se curvavam para pegar o que sobrou no carpete sujo. Ninguém merecia passar por aquilo. O corpo de Lúcia, antes vibrante, agora carregava as marcas das agressões e da fome. O ponto de ruptura e a fuga quase fatal. Certa noite, a coragem superou o medo. Um cliente, bêbado e violento, puxou Lúcia com tanta força que seu ombro deslocou. Ela caiu no chão da boate, exausta, a dor dilacerando. Ele riu e, o chefão, a chutou. Naquele momento, Lúcia soube. Ou ela fugia, ou morreria ali. Ela viu uma porta de serviço, um instante de desatenção. Correu. Correu pela cozinha, pelos fundos e becos escuros. Um dos seguranças, um homem brutal, a perseguiu. Lúcia sentiu a dor no braço, a respiração falhando. Ele a alcançou em um terreno baldio. A luta foi desesperada. Ela se jogou contra um arame farpado para escapar de um golpe certeiro. Conseguiu se livrar, mas não sem antes sentir a carne rasgar. Sangrando e com o braço. Em um ângulo estranho, Lúcia correu até cair inconsciente perto da estrada. O resgate, as cicatrizes e a injustiça da fiança. Lúcia foi encontrada por um caminhoneiro e levada para um hospital. O resgate veio através da denúncia anônima de uma enfermeira. Ela sobreviveu, mas não saiu ilesa. Seu braço direito teve que ser amputado. Acima do cotovelo devido aos ferimentos e à infecção. Seu corpo estava coberto de cicatrizes, não só as físicas, mas as invisíveis, profundas na alma. Ela deu seu depoimento, detalhando cada horror, cada nome, cada rosto. A polícia e as autoridades fizeram a sua parte. A quadrilha foi presa.
O chefão e seus comparsas foram levados à justiça. Mas a história não terminou com um final feliz. Dias depois, as notícias chocaram o país. A quadrilha pagou uma fiança milionária e foi liberada. A justiça virou as costas para as vítimas. Aliciamento e tráfico de pessoas se tornaram crimes com fiança, um sinal de que o céu aberto ainda é um alvo fácil para os predadores. Lúcia carrega as cicatrizes para sempre. Elas são um lembrete cruel de que a linha entre a promessa e a escravidão é fina, e que a impunidade, muitas vezes, tem um preço. As propostas tentadoras estão por toda parte, em qualquer rede social, em qualquer esquina. Mas por trás do sorriso do aliciador, há um abismo. E nem sempre a justiça consegue nos puxar de volta. Eu sou a Lídia. E esse é o Amedrontados. A viagem sem volta. O cativeiro de Madrid. O sonho europeu. O anúncio brilhava na tela do celular. Trabalho na Europa. Passagem paga. Hospedagem garantida e ganhos em euro. Para muitas jovens, como a nossa personagem, que chamaremos de Ana, parecia a saída para a pobreza. O destino era a Espanha. O recrutador, um homem elegante que se dizia empresário, prometia que em 6 meses ela voltaria com dinheiro suficiente para comprar a casa da mãe. Mas o sonho morreu antes mesmo do avião pousar em Madrid. Assim que atravessaram a imigração, os passaportes foram confiscados. É para a segurança de vocês, disseram. Foi a última vez que Ana viu seus documentos. O quarto do inferno e a dívida infinita. Ana foi levada para um apartamento de fundos em um bairro industrial. Ali, a realidade bateu com a força de um soco. O quarto, pequeno e úmido, era compartilhado por 10 mulheres. Não havia camas para todas, apenas colchões sujos no chão. O luxo prometido era, na verdade, um cativeiro. Na primeira noite, o gerente da casa apresentou a conta. Passagens, roupas, alojamento e alimentação. Uma dívida de milhares de euros que, por mais que elas trabalhassem, nunca diminuía. Os juros eram calculados pelo medo. Elas não tinham o básico, muitas vezes dividiam um único pedaço de pão por dia para não morrerem de fome, enquanto eram obrigadas a consumir substâncias para aguentar o que vinha a seguir. Os 40 homens e as marcas no corpo. A rotina era uma tortura física e mental. Ana e as outras eram forçadas a atender 40, às vezes 50 homens em um único dia. Não havia descanso. O corpo de Ana se tornou um campo de batalha. Muitos daqueles homens, monstros escondidos sob ternos caros, usavam as mulheres como cinzeiros humanos. Marcas de queimaduras de cigarro nas coxas e nos braços eram o lembrete diário de que elas não eram mais donas de si mesmas. Se alguma reclamasse, a surra vinha dos seguranças. Se chorasse, a punição era ficar sem água. O pão que o diabo amassou era servido no café, no almoço e no jantar. O resgate e a sombra do medo à liberdade veio de onde menos se esperava. Uma das mulheres conseguiu esconder um bilhete no bolso de um cliente que, por um milagre, teve um resto de humanidade e levou o papel até uma delegacia. A batida policial foi violenta e rápida. Ana foi resgatada pelas autoridades espanholas e levada ao consulado brasileiro. Mas, ao pisar de volta no Brasil, o abraço da mãe não trouxe a paz de volta. Ana estava em casa, mas sua alma ainda estava naquele quarto em Madrid. O barulho de um isqueiro acendendo a fazia tremer. O som de passos no corredor a fazia se esconder debaixo da cama. O corpo cicatrizou, mas a mente, essa nunca mais seria a mesma. Em um depoimento corajoso para a Polícia Federal, com o rosto escondido e a voz trêmula, Ana revelou o que a TV não mostrava. Ela contou que muitas das meninas que chegaram com ela simplesmente desapareceram. Quando uma ficava doente demais ou parava de ser lucrativa, era levada de madrugada para outro lugar. Ana sabia o que isso significava: valas comuns ou o fundo de algum rio europeu. O crime não apenas roubava o corpo, ele apagava existências. Das 10 que dividiam o colchão com ela, apenas 3 foram encontradas vivas. A justiça pode prender os aliciadores,
mas ela não consegue devolver o brilho nos olhos de quem viu o inferno de perto. Cuidado com as promessas que atravessam o oceano. Às vezes, o paraíso anunciado é apenas a porta de entrada para uma escuridão sem fim. Eu sou a Lídia, e esse é o Amedrontados. Mariana era como tantas outras, jovem, cheia de planos e com uma vontade gigante de vencer. Quando aquele anúncio brilhou na tela do celular, parecia a resposta para todas as suas orações. O recrutador era atencioso, o contrato parecia legítimo e as fotos da casa eram deslumbrantes. Mas o brilho nos olhos da Mariana começou a apagar logo no desembarque. Quando o carro, em vez de seguir para um bairro familiar, pegou uma estrada isolada, rumo ao silêncio das montanhas. Ali, entre paredes frias e olhares vigilantes, o sonho de ser recepcionista morreu e começou a luta desesperada de uma mulher, que estava prestes a descobrir o quão cruel o ser humano pode ser. A promessa que virou pesadelo. Vocês já repararam como algumas promessas brilham mais do que devem? O anúncio dizia: vagas para recepcionistas em hotel de luxo, salário acima da média, moradia inclusa. Mariana, de apenas 19 anos, achou que tinha tirado a sorte grande. Ela queria ajudar a mãe, queria uma vida melhor. Mas o que ela não sabia é que, ao entrar naquela van de vidros escuros, ela estava deixando de ser uma pessoa para se tornar uma mercadoria. O local e o dono. A van não parou em um hotel, mas sim em uma chácara isolada, cercada por muros altos e arame farpado. Lá, o brilho sumiu. Mariana foi recebida por Doutor, um homem que nunca revelava o sobrenome, sempre acompanhado por 2 seguranças gigantes que não piscavam. O primeiro ato: tirar o celular dela. O segundo: o passaporte. Aqui, você faz o que eu mando, ou o seu silêncio vai custar caro, disse ele, com um sorriso frio que a voz da TV nunca mostrou. A rotina de horror e a desobediência, os dias viraram semanas. Mariana e mais 4 meninas eram mantidas sob vigilância constante. O cafetão da casa, um homem chamado Ricardo, era quem ditava as regras. Quando uma delas se recusava a atender os clientes influentes que chegavam de madrugada, o castigo era certo. Não eram apenas gritos. Eram surras sistemáticas, feitas para não deixar marcas visíveis no rosto, mas para quebrar o espírito por dentro. Mariana tentou se rebelar uma vez. Ela se trancou no banheiro. A porta não foi aberta com a chave, foi derrubada. O que aconteceu naquela noite deixou marcas que nem o tempo apagaria. A tentativa de fuga. Certa noite, um dos seguranças cochilou. Mariana viu a fresta do portão lateral. Ela correu. Correu descalça pelo cascalho, sentindo o coração bater na garganta. Ela chegou a ver as luzes da rodovia ao longe. Mas, quando achou que estava livre, o clarão dos faróis de uma caminhonete a cercou. Ricardo desceu do carro. Ele não disse nada, apenas a pegou pelo cabelo. Ali, Mariana soube que não haveria uma segunda chance. O fim triste e a notícia na TV: a polícia finalmente chegou, mas para Mariana foi tarde demais. O caso virou manchete no Jornal Nacional. As imagens do helicóptero mostravam a chácara de luxo que, por dentro, era um calabouço. A reportagem falou de redes de aliciamento e autoridades envolvidas, mas não mostrou o olhar vazio das vítimas que restaram. O fim de Mariana não foi o que ela sonhou. Ela voltou para casa, sim, mas em um caixão lacrado, enquanto o doutor pagava uma fiança que valia mais do que a vida de 10 moças. A próxima vez que você vir uma oportunidade boa demais para ser verdade, lembre-se da Mariana. Nem todo mundo que estende a mão quer te ajudar a subir. Alguns só querem te segurar lá embaixo, onde ninguém possa ouvir seus gritos. Eu sou a Lídia, e esse é o Amedrontados.